Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio Era uma Vez uma Fobia. É o programa onde eu escolho uma fobia específica e dentro dessa fobia específica eu conto curiosidades, histórias sobre uma fobia específica que eu escolho nesse dia. Conto também alguns casos que já aconteceram no consultório sobre essa fobia específica, mas ela é sobre uma fobia específica e não sobre as fobias num geral. Tudo para que essa pessoa que sente esse tipo de fobia não se sinta sozinha e reconheça essa fobia, aprenda como funciona essa fobia, como é a pessoa que sofre dessa fobia e que eu possa ajudá-la de alguma forma aqui dentro. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias de uma maneira rápida e muito eficiente, em apenas 4 passos, não importando o tempo da sua fobia ou a intensidade da sua fobia. Saiba que é possível tratar de uma maneira muito mais rápida e muito mais tranquila do que você imagina. E o tema de hoje, da fobia de hoje, a fobia escolhida de hoje é fobia de dirigir. É um tipo de fobia muito comum, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a fobia de dirigir e vamos falar sobre as pessoas, o que é que acontece, como isso acontece, como essa fobia acontece e no final ainda vou dar 2 dicas para você que tem fobia de dirigir, como você pode começar já a se ajudar nesse sentido. Então fica comigo até o final que você vai saber de tudo isso e vai poder já começar um tipo de ajuda, pelo menos uma detecção e separar o joio do trigo, ok? Então o que acontece? A fobia de dirigir, ela tem um nome muito específico, o nome científico dela é amaxofobia. Porque acontece o seguinte, a fobia de dirigir, ela é uma fobia muito ampla. Ela parece ser uma fobia muito específica, né? Assim, dirigir, ponto. Mas não. Ela tem muitas subdivisões. Para começar, ela é uma fobia que não é só fobia de dirigir. Essa amaxofobia, a, ela também é considerada a maxofobia as pessoas que têm fobia de andar de carro, seja no passageiro ou seja no motorista. É que o mais comum é a fobia do dirigir mesmo, que é o que mais nós vamos falar hoje, tá? Mas saibam que a maxofobia, que é uma fobia de dirigir, ela tem essa subdivisão de pessoas que também têm fobia de andar no passageiro. Então ela também ela entra dentro da maxofobia. Tá? E o que é a maxofobia, a fobia de dirigir? É um medo desproporcional, sempre isso, irracional e desproporcional de dirigir. Tá? Então assim, ela é muito comum, ela é uma das mais comuns também, segundo a Organização Mundial da Saúde, 6% da população brasileira tem medo de dirigir. A grande questão é saber diferenciar entre o medo e a fobia, porque dirigir gera medo em muita gente, né? Especialmente no início. Uma outra curiosidade que eu encontrei é que ela atinge muito mais mulheres do que homens. E quando eu vejo essa estatística que atinge muito mais mulheres do que homens, eu tendo a não concordar muito assim, porque o que eu penso, eu tenho uma crença de que, na verdade, os homens, eles contam menos. Então, assim, eles falam menos sobre o assunto. Então, de repente, numa pesquisa, eles respondem que não, porque eles são os machões e eles não vão assumir que eles estão esse problema. Então, eu tendo a acreditar que isso pode até ser que sejam mais mulheres ou não, mas isso é irrelevante também. Tá? E o que acontece? As pessoas confundem muito a fobia de dirigir com o medo de dirigir. E é uma fobia que não é de fácil diagnóstico, não é tão fácil você distinguir uma da outra. Porque a fobia ela é difícil de diferenciar, porque a fobia de dirigir é uma habilidade. E é uma habilidade, sendo uma habilidade, ela é treinável. Então, a maioria das pessoas, quando começam a dirigir, sentem algum tipo de medo.
E isso é normal. E é esse o ponto. Muita gente não consegue diferenciar o que é a fobia de dirigir do medo de dirigir. Muita gente acha que tem medo de dirigir, mas tem fobia. E muita gente acha que tem fobia de dirigir, mas na verdade tem medo. E hoje eu vou contar para vocês aqui e vou ensinar vocês a se, não é se autodiagnosticar, porque não é essa a questão, tá? Mas a ter uma clareza um pouco maior sobre de como você pode diferenciar uma coisa da outra. Será que o que você sente é medo de dirigir, pura e simplesmente? Ou o que você sente é uma fobia de dirigir? Lembrem-se que existe uma diferença muito clara entre medo e fobia. Existe uma linha que ultrapassa uma outra. E quando a gente fala de dirigir, essa linha ela é ainda muito mais fina, muito mais tênue. Então hoje, até o fim dessa live de hoje, vocês vão saber diferenciar. Por isso fiquem aqui comigo até o fim, que vocês vão saber diferenciar. O medo de dirigir, ele está muito relacionado à falta de habilidade. Então aquela pessoa que começou a dirigir, ou até que já tem carta de motorista há muito tempo, tá? Não necessariamente a pessoa que começou a dirigir agora. Ela pode ter carta de motorista já há muito tempo e ainda assim ter muito medo de dirigir. Tem pouca experiência, mas é um medo que ele está mais ligado à falta de habilidade do que uma fobia em si. Então, se isso seja para dirigir ou para qualquer outra coisa, se você não tem muita habilidade, se você não está muito seguro do que você está fazendo, automaticamente o medo vai aparecer. Então, o que acontece? Quando se fala de medo, ele está muito mais relacionado à falta de habilidade. E há linhas que dizem que está ligado também a alguma experiência ruim. Eu, particularmente, já acredito que quando se tem uma experiência ruim e a partir daquela experiência você deixa de dirigir, para mim, eu já entendo como fobia e não como medo. Porque lembra que a fobia, você precisa ter um trauma prévio para sentir, para que tenha fobia, tá? Então, assim, não é fácil distinguir o medo da fobia no caso do dirigir. Existe um princípio básico que eu sempre falo das fobias, entre medo e fobia, é que o medo ele está muito relacionado a você estar presente, a você, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, mas no momento em que eu vou dirigir, no momento que eu entro no carro, ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa que tem fobia de dirigir, ela tem um medo do pensamento. Então, de imaginar que ela vai dirigir, se imaginar dirigindo, isso já traz sensações muito desproporcionais. Taquicardia, a respiração fica ofegante, ela tem todas aquelas sensações de uma crise de ansiedade mesmo, de uma crise de pânico. Ou seja, você ficar com medinho antes de ir, porque você está inseguro, isso é uma coisa. Outra coisa é você nem estar com o carro, antes de pegar a chave do carro, você já está tendo sensações físicas desproporcionais ao que vai acontecer. Então isso é uma coisa que caracteriza muito bem a fobia. É assim, são reações desproporcionais. Você não está no carro, você não está nem com a chave na mão ainda, mas você já está passando mal. Entende? Então assim, isso é uma fobia de dirigir. Agora, eu tô com receio de pegar o carro porque eu não dirijo direito, são as primeiras vezes que eu estou dirigindo, ou eu, sei lá, não gosto muito de dirigir, enfim, tenho um medo e tal. Pode ou não pode ser fobia, tem uma diferença entre isso, tá? Eu acho que a diferenciação ela está muito relacionada ao nível da fobia. É aí que é onde você consegue meio que separar o joio do trigo. Sabe assim, qual é a intensidade disso? Qual é a magnitude e em que momento isso está acontecendo? Tá? Então, assim, uma das maneiras de você separar, você aí que acha que tem fobia ou acha que tem medo, vamos lá. Pensa o seguinte, quando você se imagina
dirigindo, isso te traz um desconforto muito intenso? Ou te traz um desconfortinho assim, tipo, não vai acontecer comigo mesmo, então tá tudo bem. Entende? Então, por exemplo, eu tenho medo de muita coisa. Tenho medo, por exemplo, sei lá, vocês sabem que eu já tive fobia, hoje eu não tenho mais fobia. Mas eu não deixei de ter medo, porque são coisas, por exemplo, cobra. Eu tenho medo de cobra. Se eu provavelmente ver uma cobra na minha frente, eu não conheço sobre cobras, não sei se é venenosa, não sei se não é venenosa. Se eu ver uma cobra na minha frente, é muito possível que eu saia correndo, porque eu tenho medo de cobra. Mas eu parado agora, imaginando uma cobra na minha frente, isso não me traz nenhum desconforto. Porque eu sei que não tem nada, não tem nada, não está na minha frente. Então, o que que acontece? Na fobia, não. A pessoa que tem fobia, por exemplo, de cobra, como eu falei aqui, ela só de imaginar a cobra, ela já tem sensações físicas muito intensas. Por que isso acontece? Porque a nossa mente subconsciente associa a cobra a uma sensação, a um estado emocional de pânico. E a nossa mente subconsciente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, se você imagina de verdade, e eu já ensinei a imaginar de verdade aqui numa outra live, quem quiser pode procurar. Quando você imagina de verdade, a sua mente, para a mente subconsciente, vamos dizer assim, a inconsciente, isso está acontecendo e pronto, acabou, porque ela não sabe se está acontecendo de verdade. Então, para te proteger, como ela já associou por exemplo, a cobra ou dirigir como algo muito nocivo para você, ela vai te proteger e ela comanda tudo. Nós não somos seres racionais, a nossa mente racional não comanda nada. Quem comanda é a nossa mente emocional, nossa mente automática. Então ela te tira dessa situação imediatamente. Entende? Então você tem reações desproporcionais, irracionais, porque o seu racional não consegue segurar a mente irracional. Então eu acho que a diferença entre medo e fobia, ela está muito mais relacionada ao nível e em que momento e na imaginação. Eu acho que começa por aí, tá? Mais uma vez, a fobia é o seguinte: você precisa ter um trauma prévio para que a fobia aconteça. E quando você tem um trauma e o seu estado emocional se altera de uma maneira mais intensa, a sua mente subconsciente é como se ela fotografasse, ela soubesse tudo o que está acontecendo ali e aquele objeto, sensação ou situação, aquilo ela associa aquele estado emocional que você está sentindo naquele momento. E de repente aquilo fica associado automaticamente. Toda vez que aquilo vem na sua cabeça, você não precisa estar presente. Toda vez que aquilo vem na sua cabeça, ela dispara e ela tenta te tirar de lá. Ela tenta não, porque ela consegue sempre, mas ela te tira de lá de qualquer jeito. Então você não consegue ficar naquela situação. Ela é paralisante. Assim como as outras fobias, a fobia de dirigir, ela é paralisante. Como é que ela fala? Ela te aprisiona, né? Ela não permite que você vá. Então, assim, e falar sobre isso é importante, por quê? Porque muita gente, esse tipo de fobia, ele atinge não só pessoas de algum lugar específico. Existem certas fobias que, dependendo de onde você mora, de como é o seu estilo de vida, ele pode te atingir mais ou menos. A fobia de dirigir, meio que ela foge um pouco desse padrão. Você pode morar na cidade grande ou pode morar no interior. Isso indifere. Se você dirige, se você precisa dirigir, se você, de repente... E lembra que eu falei, a maxofobia, que está dentro da fobia de dirigir, ela é, vamos dizer assim, uma potencialização da fobia de dirigir. Então, se hoje você tem fobia de dirigir, é possível que você comece a desenvolver a fobia não só de dirigir. Você comece a desenvolver a fobia também de estar como passageiro. Então é muito fácil para as pessoas dizerem, não, eu não gosto de dirigir, eu vou de Uber. Eu pego um Uber, eu pego um táxi, ou algo do gênero. Tá, por enquanto você consegue. Mas a tendência é que essa fobia
cresça cada vez mais e possa se tornar uma fobia, inclusive, de ser o passageiro. Então é importante falar sobre isso, primeiro para diferenciar, para que as pessoas saibam quem tem fobia e quem tem medo. O medo você pode enfrentar racionalmente, a fobia não. Então essa é uma grande importância. Saber diferenciar um do outro é muito importante, até para você saber como você vai reagir a partir dali. Então essa é uma coisa muito importante de conversar sobre isso, né? Então assim, por exemplo, como eu falei para vocês, a fobia de dirigir, ela é uma coisa que parece única, mas ela é muito ampla. Ela é mais uma daquelas que é um guarda-chuva. Ela é a fobia de dirigir, mas ela se subdivide em várias fobias. Por exemplo, tem muita gente que imagina que fobia, a causa das fobias é sempre quando você era criança. E na fobia de dirigir, isso definitivamente não é verdade. Pode ser, mas eu conheço muito mais pessoas que desenvolveram a fobia de dirigir na fase adulta do que pessoas que nunca dirigiram e já têm a fobia. Existem essas pessoas que nunca dirigiram, mas já têm uma fobia muito extrema, tá? E existem as pessoas que são, pelo menos do que eu vejo, a maioria são as pessoas que desenvolvem a fobia de dirigir, mas na fase adulta. Então, fobia não necessariamente é algo do passado. Então, você não precisa saber a causa lá na sua infância, o que aconteceu, especialmente quando nós estamos falando de fobia, tá? Então, assim, existem as subdivisões da fobia de dirigir. Por exemplo, eu já tive uma paciente que me procurou para tratar a fobia de dirigir, mas a fobia dela de dirigir era só quando ela estava sozinha no carro. Se alguém fosse com ela do lado, ela dirigia numa boa, não tinha problema nenhum. Então, ou seja, a fobia de dirigir já é um nicho. Existe o subnicho da fobia de dirigir. Então, esse é um subnicho da fobia de dirigir. Ela não tem uma fobia geral de dirigir, ela dirige. Ela viaja, pega estrada, tá tudo bem. Desde que ela não esteja sozinha. Se estiver sozinha, não tem a menor chance dela dirigir. Como é que você explica isso? Não tem explicação, é irracional. Hoje ela dirige, tá tudo bem, já curou, já resolveu, seguiu os 4 passos que eu ensinei e aí não tem erro. Não tem erro, por quê? Porque a gente desvincula, a gente tira esse vínculo emocional. A gente tira essa associação do estado emocional com, no caso aqui, a ação de dirigir. E aí não tem mais como acontecer. Cortou o canal, não entra mais. Então hoje ela está livre, né? Então, esse é um caso específico. Eu tenho recebido mensagens de pacientes, até talvez ela esteja aqui, de uma outra paciente que, assim, ela não é minha paciente ainda, mas ela já conversou comigo, em que ela tem fobia, ela dirige normalmente já há muito tempo e sempre dirigiu normalmente, nunca teve nada, e que de repente ela começou a sentir fobia, sensações ruins, né, de pânico, de desespero em rodovias. Mas só em rodovias. Na rua, normal. Pegou uma rodovia, o bicho pega. Entende como assim? A fobia de dirigir, ela não é uma coisa simples e única. Ah, essa pessoa não dirige. Não, muitas pessoas que dirigem, ainda assim, podem ter fobia. Porque ela tem fobia de momentos específicos. Entende? Então, assim, tem pessoas que têm carta há muitos anos e não dirigem até hoje. Pode ser fobia? Pode. Pode ser medo? Pode. Pode ser conveniência? Porque a gente sabe que a nossa geração passada, e até hoje existe um costume, né, de quando assim, se você tá com o seu cônjuge ou namorado, ou seja lá o que for, de uma maneira geral, quem costuma dirigir e pegar o volante é o marido, é o namorado. Não sei porquê, mas é um costume que acontece. Podem chamar do que for, mas é real. A verdade é que isso acontece mesmo.
Então, muitas vezes a pessoa tem carta, dirigiu muito na adolescência, mas a partir do momento que ela namorou, casou, enfim, ela acabou que o marido dirigiu, ela nunca mais dirigiu. Mas ela não tem um problema para dirigir. Só que ela acaba passando tanto tempo sem dirigir, que quando ela vai dirigir, ela volta para aquele início da pessoa que acabou de tirar a carta, que é o receio da falta da habilidade. Nós não podemos esquecer nunca que dirigir é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, ela é treinável. E como qualquer outra habilidade, gera insegurança no início da prática. Percebem como isso vai se desdenhando dentro, assim? Nem tudo é fobia, gente. Não dá pra achar que só porque você não faz, você tem fobia. E nem tudo é medo. Às vezes é fobia e é muito mais simples de resolver. Entende? Então, assim, aquela pessoa que ficou muito tempo sem dirigir, tem carteira de motorista há muito tempo, mas ficou muito tempo de dirigir, quando ela vai dirigir, ela é como se ela tivesse acabado de tirar a carta de motorista. Ela perdeu a habilidade. Você quer um outro exemplo muito prático disso? Quem fala inglês, falar inglês é uma habilidade. Quando você fica um bom tempo sem falar inglês, a praticar o seu inglês, você vai falar de novo. Cara, não é a mesma coisa, não é a mesma fluência. Você gera uma insegurança, você fala até você pegar o jeito de novo. Fica muito tempo sem andar de bicicleta. Você não esquece, mas os primeiros momentos ali você dá uma desequilibrada e fica com certo receio. É normal isso. Só que uma coisa é você dirigir bicicleta, outra coisa é você pegar um carro e sair para o trânsito. Então isso gera mais desconforto, mas não necessariamente isso é uma fobia, entendem? Para que seja fobia, é fundamental que o fato de imaginar te gere um desconforto extremamente grande. Não é um desconfortinho, um medinho, não. É um desconforto maior. Nós já vimos aqui, se alguém já conhece pessoas que sofrem com fobia, né? E tá assim, qual é o malefício, né, de você... O que acontece se você não dirigir e você precisar dirigir? Primeiro que sua vida fica muito mais difícil. Se você precisa, sei lá, de repente pegar um avião e você precisa ir até o aeroporto. Puta, você vai ter que pegar um ônibus e você podia ir dirigindo e você vai ter que ou ir alguém te levar, você vai ficar sempre dependendo de alguém, ou você vai precisar, sei lá, coisas simples do dia a dia que você pode resolver em minutos, um mercado que seja, você já não consegue fazer. Então, olha o quanto essa fobia pode bloquear a sua vida. Coisas muito simples do dia a dia. Como eu falei, você pode desviar dela durante um tempo fazendo Uber? Pode, mas ainda assim não é uma coisa tão prática assim. Se eu quero fazer uma coisa mais rápida, às vezes o Uber cancela a corrida e você, puta, não vai, ele quer fazer um caminho e tal. Ou seja, você perde autonomia, você não tem mais autonomia. Eu não vou falar sobre custos, porque custos isso é muito discutível, né? Assim, você ter um carro ou não ter um carro, isso depende muito do seu dia a dia e da vida de cada um. O quanto você percorre de distância. Dependendo da distância que você percorre todo dia, acaba ficando muito mais caro você ficar pegando Uber. Depende da distância. Distâncias curtas não, mas distâncias maiores sim. Então assim, se você mora sozinho, eu tive uma paciente que ela morava sozinha. E ela tinha um carro, inclusive. Tinha carta, tinha carro. Ela chegou a fazer e tal, porque aquele enfrentamento que não deveria acontecer. Ela foi lá, ela comprou o carro, ela tirou a carta de motorista, só que ela teve que fazer um cursinho e tal. Quem nunca ouviu falar daqueles cursinhos preparatórios para tirar a carta de motorista? Não os teóricos, os práticos. Por quê? Porque a pessoa já está, antes de dirigir, já está com aquele receio todo. Mas ainda assim ela não conseguia. Entende? Então assim, e ela falava que isso limitava a vida dela absurdamente. Porque ela tinha uma atividade corriqueira que precisava ser um pouco mais rápida, não dava para esperar Uber chegar, não dava para esperar táxi, onde não tinha ponto de táxi perto da casa dela. Ônibus, então nem se fala, porque é muito
é muito demorado, você tem que esperar a hora que o ônibus vai pegar, vai chegar, enfim, você perde esse tipo de autonomia. Então você perde essa autonomia de ir e vir, de alguma maneira. Né? Hoje as tecnologias já estão muito avançadas, mas mesmo assim, é, é, você pode ir de Uber durante um tempo? Pode, mas você corre um risco de aumentar e de repente não conseguir nem ir de Uber. Eu tive uma paciente que aconteceu uma coisa bem curiosa e bem chata. Ela tinha fobia de dirigir, só que ela era casada, então ela não precisava dirigir nunca, porque o marido sempre estava lá para dirigir com ela, tal, levar ela nos lugares e tudo bem e tal. Um belo dia, você vê como é que são as coisas, estavam os dois no carro e o cara infartou no farol. E ela com fobia de dirigir. Não tratou, ficou desviando disso o tempo todo. O marido dela infartando, não tinha mais condições de dirigir, e ela tinha que pegar o volante para levar o marido para o hospital, senão o marido ia morrer. E assim, foi um caos, ela teve que parar o trânsito inteiro. Ela chamou um desconhecido para dirigir, ou seja, olha o perigo disso. E o cara levou eles para o hospital. Graças a Deus o marido chegou a tempo, não aconteceu nada demais e tal. Mas veja, que se ela não tivesse a fobia de dirigir, ela pegava o carro e a chance era muito maior. O marido dela sofreu, assim, um risco muito grande de morrer mesmo, de morrer de infarto. Porque ela simplesmente não dirigia. Não tinha a menor condição. Hoje ela já dirige também, tranquilamente. Entende? Então, assim, existe um jeito errado de você lidar com a fobia de dirigir. Primeiro, tá claro a diferença entre medo e fobia? É importante que isso esteja claro, tá? Se não tiver, me fala aqui que eu já respondo. Mas o jeito errado de lidar com a fobia de dirigir é o enfrentamento. Isso eu já venho falando há várias lives diferentes. Eu não sou a favor desse tipo de terapia, do enfrentamento. Se decidir por enfrentamento, que faça com auxílio profissional, mas que ainda assim eu não vejo muito bons resultados para isso. Até porque eu não vejo os pacientes com vontade, com motivação para que isso aconteça. Não quer encontrar com isso, ele não quer confrontar isso. E vamos falar a verdade, né? O trânsito não é o melhor lugar para você testar alguma coisa. Então, assim, a pior maneira de se lidar com isso é o enfrentamento, assim como as outras fobias. Num geral, você vai perder, porque isso está conectado na sua mente subconsciente, e você enfrentar isso só vai reforçar essa crença. Então, enfrentar, eu vou pegar o carro de uma vez e vou. Cara, eu não recomendo fazer isso, porque primeiro que é o trânsito, né? Você vai desafiar no meio do trânsito, não é a melhor, não é a coisa mais inteligente de se fazer. E segundo, que não tem uma chance, e agora você sabe disso, que não tem a chance de você ganhar. Porque a fobia é algo automático, você não tem controle sobre ela. E não consegue ter controle até que você faça uma reprogramação mental. Antes disso, a sua mente já aprendeu que aquilo é muito nocivo. Ela vai te proteger daquilo de qualquer jeito. Não adianta a sua mente consciente, racional, não, isso aqui é só um carro, isso aqui é só dirigir, não tem problema, eu vou conseguir. Não, não vai. Se fosse assim, não existia fumante. Se fosse assim, não existia obeso. Se a mente racional resolvesse tudo, os adultos não tinham problema. O adulto resolve o problema. O problema é que a mente emocional é quem manda em tudo. Entende? Então o jeito errado de fazer é ter esse enfrentamento. Se você tem medo, você pode fazer o enfrentamento. Porque muitas vezes é só uma questão que você precisa mesmo construir a habilidade de dirigir. Que você não tem, ou que você perdeu com o passar dos anos. Então você precisa praticar, você vai em locais específicos, né? Também não vai sair no meio do trânsito, mas você vai praticar até que você entenda que você tem segurança de dirigir. É assim que funciona com todo mundo. O jeito certo de resolver sua fobia, na minha opinião, é seguir os 4 passos que eu ensino, fazer essa desconexão no caso, dirigir com o estado emocional de pânico, e isso não precisa confrontar para que isso aconteça, você não precisa enfrentar, isso é feito de maneira, da mesma maneira que
que sua mente aprende a fobia, ela também desaprende a fobia. Só que existe uma maneira disso acontecer. E isso está nesses 4 passos que eu ensino. Então a maneira correta é tratar de maneira correta. Medicamento, geralmente não tem efeito. Enfrentamento, geralmente não tem efeito. Psicanálise, geralmente muito demorado e não tem efeito também. O efeito é muito pequeno e muito demorado. Com protocolos que duram anos. Eu estou falando de 4 passos que duram em torno de no máximo 30 a 45 dias. Tá? Então, assim, esse é o jeito certo de fazer. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Não consigo dirigir, como saber se é fobia ou medo? Esse é o meu caso. Vamos lá. Tenho carta de motorista, mas tenho medo. Tá. Bom, eu expliquei um pouquinho sobre o que é, como é fobia ou medo, mas eu vou reforçar aqui. A fobia, imagina o seguinte, a pessoa, se você se imaginar dirigindo, e isso já te trouxer um desconforto muito grande, não é um medinho da falta da habilidade, isso está mais caracterizado fobia. Te der sensações físicas de palpitação, começa a suar, o corpo começa a coçar, você começa a respirar ofegante, sabe aquela sensação de ansiedade, de crise de ansiedade mesmo, sem que você esteja no carro ou sequer com a chave na mão, só de imaginar. Isso é mais caracterizado fobia. Agora, se você entra no carro e fica insegura, sabe aquela que você dirige que nem uma velhinha, assim, que nem um velhinho, você tá com medo e tal, mas você tá indo, no geral isso é mais falta de habilidade. À medida que você vai adquirindo habilidade, você se solta mais. Então, basicamente, o medo, a diferença entre medo e a fobia é essa, tá? Então, assim, imagina você dirigindo. Quanto de 0 a 10 isso te incomoda? Se isso passa de 5, passa de 6, 7, podemos considerar fobia. Essa é uma das coisas, ok? E agora eu vou dar aquelas 2 dicas finais que eu falei para vocês no início. Aí serve mais, na verdade, para quem tem a fobia. Como é que você pode começar já a se ajudar? Ok? Bom, a primeira coisa que eu dou de dica é realmente descobrir se você tem fobia ou não. É fazer essa diferenciação. Primeiro, tem contexto? Aconteceu alguma coisa? Tem gente que bate o carro e fica com medo de dirigir a partir dali. Isso eu já considero mais uma fobia do que um medo. Aí depende muito mais da intensidade desse medo. Tem gente que bate o carro e na primeira semana fica inseguro, mas na segunda segue o jogo. Quantas pessoas já não bateram o carro e continuam dirigindo normalmente? Tem pessoas que batem o carro, claro, depende da magnitude da batida, existe uma série de variáveis ali mesmo. Vamos falar de uma batida simples, tá? Que não machucou ninguém, mas foi só uma batida que já gera um trauma emocional na pessoa. E a pessoa nunca mais entra no carro, sequer pega a chave do carro. Isso é desproporcional. Então, acho que a palavra que fica aqui é desproporcional. O que você sente faz sentido? Porra, eu fiz um baita de um acidente que morreram pessoas, isso me deixou um trauma. Porra, isso faz sentido. Agora, fiz uma batidinha e isso nunca mais eu peguei o carro? Peraí, não é para tanto também. Posso ter um receio nas próximas vezes, mas ter mais atenção, mas isso não vai me impedir de pegar uma chave na mão do carro e eu já começar a tremer. A pessoa deixa a chave cair no chão, não consegue abrir o carro, sabe? Não consegue ligar o carro. São reações mesmo que o seu corpo traz para te tirar dali, automáticas, você não tem controle sobre elas. Então acho que a primeira dica é descobrir isso, fazer essa diferenciação, tá? Saber como é que tá a sua habilidade de dirigir. Você dirige bem? Ou você começou a dirigir agora? Ou você já faz muito tempo sem dirigir e agora está voltando a dirigir? Será que isso não está mais ligado à habilidade? Não, eu dirijo super bem e ainda não consigo entrar no carro. Ah, então aí podemos pensar numa fobia. Mas se é importante prestar atenção na habilidade de dirigir. Tem habilidade? Tenho. Ainda assim não consegue? Não. Então está mais ligado à fobia do que ao medo.
teve algum trauma específico com relação a dirigir, seja com você ou com algum familiar? Não. Ou seja, não tem contexto. Então está mais ligado à fobia do que a medo. Ok? Segunda dica. Então, uma vez que você fez a diferenciação entre fobia de dirigir e medo de dirigir, vem a segunda. Toda fobia, e nesse caso eu estou falando da fobia de dirigir, toda fobia é precedida de uma imagem na sua cabeça. As nossas lembranças são codificadas basicamente de duas maneiras, através de imagem e de som. Basicamente dessas duas maneiras. Meio que tudo que você lembra, vem uma imagem na sua cabeça e um som ou um som. E como a sua mente não sabe se aquilo está acontecendo ou não, ela vai disparar sensações e emoções relacionadas àquela imagem. Sabe quando você sente um cheiro daquela comida da sua avó e aquilo te remete a um dia na casa da sua avó e você se sente muito bem, ou um perfume de uma pessoa que você gostou muito e aquilo te deixa muito feliz, enfim. Se você lembra daquela cadeia, pensamento gera sentimento, que gera uma ação ou uma não ação. No caso aqui do dirigir é uma não ação. Então, você que aí tem fobia de dirigir, a primeira coisa que eu recomendo que você comece a treinar ou prestar atenção. Qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em dirigir ou sente a sensação, está no meio da crise de fobia? Presta atenção no que está vindo na sua cabeça. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma paciente minha me falava que bastava ela entrar numa rodovia, por exemplo, que ela já imaginava o carro dela capotando, as piores coisas acontecendo. Isso vinha na cabeça dela imediatamente, automaticamente. Já vinha as piores tragédias na cabeça dela. Eu já tive uma outra paciente, por exemplo, que ela teve fobia por uma experiência. Ela teve parentes que morreram num acidente, ela estava no acidente. Então toda vez que ela pensava em pegar o carro, aquela imagem do acidente voltava na cabeça dela. E aquilo não deixava ela dirigir. Então geralmente, ó, tá vendo, ó? Giovana aqui, ó, eu tenho fobia de dirigir na rodovia, dentro da cidade eu consigo. Tá vendo como a fobia de dirigir, ela não é uma coisa só? Isso pode acontecer, é bem comum, viu, Giovana? É bem comum isso de acontecer. De você ter fobia só em lugares específicos ou situações específicas. E não dirigir num geral. É muito comum. Agora, o tratamento é o mesmo, tá? Tanto faz, não é mais grave ou menos grave. Só porque você só tem fobia aqui ou do que a pessoa que tem fobia de qualquer coisa do carro. O tratamento é o mesmo, não importa isso. Mas a dica que eu dou é: comece a prestar atenção em que imagem aparece na sua cabeça. Porque se a sequência é pensamento gera um sentimento que gera uma ação, e no caso de dirigir é uma não ação, se você mexe lá em cima, no começo da corrente, você muda o final da corrente. Então, se você já conseguiu saber, se você conseguir saber qual é a imagem que aparece para você, você já tem, vou te dizer, 50% de chance de resolver esse problema. É que é uma coisa que às vezes é muito rápida. Então é algo que é treinável, que você vai começar a prestar atenção. Qual imagem vem na sua cabeça? O que é que você imagina antes de pegar o carro? O que é que você imagina na hora que você está dirigindo e vai pegar a estrada? O que é que você imagina na hora que você está dirigindo sozinha, no momento que você tem a fobia? O que é que vem na sua cabeça? E se você souber, em algum momento, coloca nos comentários aqui. Ok? Eu acho que essas dicas para vocês começarem, se você tiver claro e definido essa imagem, vai ficar muito mais fácil de você resolver o seu problema. Ok? Alguma dúvida? Acho que no meu caso é fobia, pode ser. Muito bem. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre medo e fobia de dirigir. Ela não é uma coisa muito fácil de diferenciar, mas é possível.
partindo do princípio da imaginação, ela fica mais fácil, ok? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Em breve imagino que vou bater o carro, tá vendo? Essa imagem já veio na cabeça. Sempre tem essa imagem. Já tem pessoas aqui que já encontraram essa imagem. Parabéns, parabéns, tá? Então você já tem 50% de chance de resolver esse problema. Muito mais facilidade. Ok? Então, gente, uma boa noite a todos vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.